Deus. Apocalipse, capítulo 6 ainda. Versículo 7. Glória a Deus. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar uma quarta parte da humanidade da terra com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada pelo vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas, e nas rochas, e nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai-nos sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Sentem todos. Louvado seja o nome de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele conta-nos parte, um pouquinho daquilo que está para acontecer em todo o planeta, ou seja, o tempo do anticristo, a era das trevas, o tempo do diabo, o período
em que o inferno estará aqui. O período em que Deus permitirá que aqueles que ficarem para trás possam ver a olhos nus os demônios como eles são, em sua totalidade. O impacto desta visão, deste encontro, é narrado pelas Escrituras que será tão horrendo, tão profundo, tão diabólico, que ao contemplar estas visões, os olhos daqueles que as veem apodrecerão nas suas órbitas. Assim como o Antigo Testamento, ele apresenta-nos muitos homens distintos que tipificaram Jesus, que viveram como um símbolo daquele que haveria de vir para libertar a humanidade perdida, para trazer liberdade ao cativo. Por exemplo, Melquisedeque, o rei de Salém, ele foi um tipo de Cristo. O próprio Isaac, ele também foi um tipo de Cristo. E desde a antiguidade, desde os primórdios da humanidade, já havia também tipos do anticristo. Já havia sinais de que este homem medonho do pecado, como a Bíblia o chama, ele também viria. Por exemplo, Caim é um tipo de anticristo por assassinar o escolhido, seu irmão Abel. Gênesis, capítulo 4, 1 ao 14. O que estava por trás deste fato? Inveja e ira. Fez com que este rapaz se tornasse um instrumento do diabo, um tipo de anticristo. E eu não preciso dizer que este espírito ele está atuante hoje nos nossos dias. E ora, foi também um tipo de anticristo por ter criado a Babilônia e a Torre de Babel. Gênesis capítulo 10. O que ele buscava? Visibilidade, status e poder. Existe isso hoje, sim ou não? Sim. Este é o espírito do anticristo que atua hoje, que atuou no passado. Faraó, por ter oprimido o povo de Deus, Êxodo capítulo 1, 8 ao 22. O que o impulsionou a fazer isso? Medo que resultou em vingança. Pois a Bíblia diz que o povo de Deus crescia e prosperava, e o rei do Egito, ele ficou com medo, perturbado com o crescimento, com a visibilidade que Israel estava tomando, e por esse medo ele desencadeou uma vingança contra o povo de Deus. Corá, por ter se rebelado, Números capítulo 16. O que o motivou a se rebelar? Inveja, desejo por poder e riqueza. Balaão, por tentar amaldiçoar Israel, Números 23. Avareza e amor ao dinheiro. Absalão, por ter tentado roubar o trono de Davi, 2 Samuel 15, 1 ao 6, rancor, vingança e inveja. Saul, por intrusão no ofício do sacerdote, 1 Samuel, capítulo 17. Inveja e
desejo por aprovação alheia. Precisamos tomar cuidado com esse espírito que é atuante hoje e agora e nos rodeia a todos os momentos. Jeroboão, por ter criado uma nova religião, 1 Reis 12, 25 ao 31, medo de perder o poder e desejo por status. E esse aqui, ele tem destaque nos nossos dias, porque de forma violenta se tem criado um novo evangelho todos os dias, de forma desenfreada, uma nova mensagem, uma nova ideia acerca de Cristo e de Deus tem sido apresentada nos altares. Este também é um tipo de anticristo. Senaqueribe, por sua tentativa de destruir Jerusalém, segundo Reis 18, 13 ao 17, orgulho e prepotência. Nabucodonosor, por sua estátua de ouro, Daniel 3, 1 ao 7, ostentação. Amã, por seu plano para exterminar os judeus, Esté capítulo 3, inveja e vingança o motivou. E por fim, Antíoco Epifânio, por profanar o templo, Daniel 11, 21 ao 35. Engano, orgulho, desprezo pelo que é sagrado e perversidade. Este aqui, este espírito do anticristo, ele tem atuado de forma feraz, hoje e agora. Quantas pessoas chegam aqui e profanam o altar de Deus, o santuário, com suas distorções, com suas histórias, com seus maus testemunhos. Todas as vezes que eu e você temos uma oportunidade de glorificar a Cristo aqui no altar, de exaltar a Cristo pelo seu sacrifício, e não fazemos, estamos profanando o altar do Senhor. Estamos roubando do sacrifício de Cristo. Estamos desprezando o que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Estamos querendo visibilidade. Estamos desprezando o que é sagrado. Quando eu não honro a palavra de Deus, quando eu não chego aqui no altar, não abro a Bíblia e não a leio, e não a exponho como ela é, eu estou profanando o Evangelho de Cristo. Fica a dica para todos nós. Quando você tiver uma oportunidade e não houver inspiração por parte do Espírito de Deus, leia apenas o Salmo 119 devagar. Eu tenho certeza que durará uns 40 minutos no máximo, e toda a igreja glorificará a Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E só em ouvirmos menção dela é suficiente para nos alegrarmos. É suficiente para sermos tocados, instruídos, orientados, consolados, convencidos, confrontados. Uma simples leitura da palavra de Deus é suficiente para mexer com o meu e com o teu psicológico. De todos esses que eu mencionei, o Antíoco Epifânio, ele é o mais destacado. Ele era filho, subiu ao trono em 175 a.C. e reinou até 164 a.C. Ele era completamente antissemita.
Ele era contrário ao povo de Deus. Ele era contrário a Cristo, a Deus, a Israel. Ele atacou Jerusalém e assassinou em apenas 3 dias 40.000 pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos. E também vendeu como escravo este mesmo número. Em 3 dias ele fez tudo isso. Ele foi apelidado de Epimanes, que significa louco. Ele praticava o engano e fingia ser um Robin Hood do século II. Você encontra essa história em 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 29 ao 31. É apócrifo, mas é importante você estudar. Pastor, apócrifo, sim. Paulo fala desses livros. Judas, Pedro, Tiago. E por que você também não podemos estudar? Em 6 de setembro de 171 de Cristo, ele inicia suas ações malignas no templo de Deus. Em 15 de dezembro de 168, a sua profanação ao templo foi ao nível mais baixo, pois neste dia, esta criatura horrenda, este anticristo, ele sacrificou no altar uma porca gorda. Pegou os sacerdotes de Deus, colocou enfileirado e enfiou a carne da porca, fez eles engolirem crua. Do resto ele fez uma sopa e espargiu sobre toda a casa de Deus. Ele roubou os objetos sagrados, queimou todos os livros da lei, e colocou uma grande estátua de Júpiter no Santo dos Santos, no lugar onde ficava a arca da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite que no passado um grupinho fez oposição a ele, os macabeus, resistiu, bateu de frente, não aceitou, não concordou, não baixou a cabeça em meio àquela perseguição horrenda. Um grupo de homens se ergueram cheios de fé e ousadia e bateram de frente, protestaram ousadamente. Nós estamos vivendo esta realidade, queridos, e eu me pergunto: onde estão os macabeus? Onde estão os crentes que não têm visto o que estão fazendo no altar, o que estão fazendo com a mensagem, o que estão fazendo com o evangelho, o que estão fazendo com o sacrifício de Cristo? Onde estão? Da mesma forma que este anticristo verídico, ele será resistido também. Deus lhe dará poder, porque Deus tem interesse em punir a humanidade sem Cristo. Mas por um tempo, por causa de Israel, Deus enviará para a terra Moisés e Elias. E estes homens, de forma espetacular e ousada, farão dentro de Jerusalém, cara a cara, frente a frente, oposição a este maligno. Deus também
também ungirá 144 mil, que farão frente e oposição, declarando e anunciando o Evangelho de Deus, a nação de Israel, na grande tribulação, e a humanidade que nasceu também neste período e que não conhece o Evangelho. O versículo 7 que nós lemos: relata que a morte é quem cavalga o cavalo amarelo, e o Hades a segue. A morte reivindica o corpo, o Hades reivindica a alma. Nós lemos que Deus lhes dará poder para matar 1/4 da população mundial ou da terra. E para isso serão usados 4 métodos para executar esse juízo. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Alguém leia bem alto, por gentileza. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar delas homens e feras. Pronto. Percebe que é o mesmo juízo que Deus está enviando aqui agora? Aí em Ezequiel, Deus está fazendo uma ameaça à nação que havia se rebelado contra ele, que havia abandonado os seus estatutos. Deus está dizendo: olha, eu já pesei a mão. Que dirás se eu enviar os meus 4 maus juízos? Agora nós vimos isso de fato acontecendo aqui. Deus agora está cumprindo. Deus agora tira do seu alforje, do seu depósito celestial, esses 4 maus juízos para castigar a humanidade. Espada, violência e guerra, a fome e as feras, e a natureza assume o comando quando a civilização caiu. Essa civilização que eu e você fazemos parte hoje cairá. Estará de joelho, prostrada, diante daquele que tem o poder e toda a autoridade na palma das suas mãos. Hoje nós inclinamos o nariz. Hoje o homem cerra o seu punho e diz: é do meu jeito, é quando eu quero, é desta forma. Mas quando este momento chegar, a Bíblia diz que a terra estará em total desolação e desespero. Após o arrebatamento da igreja, um julgamento terrível aguarda o mundo que rejeitou a Cristo. Segundo Tessalonicenses 2, 6 a 12, Paulo escreve: e agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Lembra que eu falei sobre o espírito do anticristo? Já está operando.
Ele só não pode se manifestar porque a igreja está aqui. Nós estamos aqui nesta noite pregando, assim como há em todas as partes do mundo homens e mulheres de Deus se reunindo para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina. E a igreja faz oposição. Enquanto a igreja estiver aqui, este homem do pecado, ele não pode se manifestar. O Espírito opera em quem? Nos filhos da desobediência. O espírito do anticristo, ele hoje está operante nos filhos da desobediência. Você pode se achar bonitinho, especial, você pode se achar menina dos olhos de Deus, mas a Bíblia diz: se você é um desobediente, uma desobediente, você está dominado, sendo conduzido, instruído pelo espírito do anticristo. É a palavra que diz isso. Porque já o Ministério da Justiça opera. Somente algo que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E aqui eu quero abrir um parênteses para trazer uma advertência para todos nós. Para todos nós. Em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Isso significa que só entrarão nos céus, no reino de Deus, aqueles que estão alinhados, que seguem os seus ensinamentos e os se esforçam para os praticar. Só entrará nos céus quem ouve os ensinamentos de Jesus e se esforça para praticar. Pois o profeta Isaías diz: ouvi e a vossa alma viverá. Em resumo, a frase destaca que é a mera declaração de fé. Eu acredito em Jesus. Eu sei que Ele morreu e ressuscitou. Esta afirmação de Jesus deixa claro que uma mera declaração de fé não é suficiente para salvar ninguém, sendo necessário que a minha e a tua fé sejam acompanhadas de ações, obediência aos mandamentos de Jesus. Neste texto de Mateus, vemos que a fidelidade a Jesus está na prática da vontade do Pai que está nos céus. E é o que pedimos na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Deixa eu te perguntar nesta noite: de quem é a vontade que está sendo feita na minha e na sua vida? Será que de fato é a de Deus? Precisamos refletir sobre isso, porque Jesus está dizendo que dizer que crer não é suficiente. Pois Tiago vai dizer: vocês acreditam que há só um Deus?
fazem muito bem. Os demônios acreditam nisso e até estremecem. Os demônios acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios sabem que Ele morreu e ressuscitou e estremecem, mas isso não muda o fato de que eles já estão condenados. Tiago 2,19: tu crê que há só um Deus, faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago 2,16 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Tiago ensina que a fé sem as obras é morta. Ou seja, sendo eu e você membros da igreja de Cristo Jesus, devemos demonstrar nossa fé vivendo de acordo com este Evangelho. Aí vem a pergunta: você, nós, temos ajudado a edificar a igreja de Cristo? Que obras, que frutos pode comprovar esta afirmação? São as obras e os frutos que comprovam que de fato eu e você temos fé em Cristo Jesus. Que obras e que frutos validam a minha e a tua afirmação de que estamos de fato em Cristo Jesus. Jesus disse que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Outra pergunta de Cristo para mim e para você: será que somos árvores frutíferas ou somos árvores enganadoras? Roupagem verde, mas quando Jesus procura um fruto, Ele não acha. Pois em Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 20, a Bíblia diz que ao voltar de Jerusalém, depois da entrada triunfal, que eu não acho nada de triunfal aquilo ali, pois ele monta no jumentinho e ele entra em Jerusalém, e é menino gritando, é mulher desmaiando, é homem gritando: Hosana o que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas, e uma baixaria terrível. No final da tarde, está Jesus e os discípulos. Vamos para onde? Estamos com fome. Vamos comer da casa de quem? Não tinha daquela multidão de mais de 5.000. Ninguém acolheu eles. Ninguém. E eles passaram a noite na praça, no relento. De manhã estavam com fome. E eles lembraram: temos amigos de verdade, vamos voltar para Betânia, que lá tem amigo, lá tem prosa, lá tem cama para dormir, lá nós somos bem recebidos, vamos voltar para Jerusalém. Mas a distância era razoável. E Mateus aqui relata que Jesus estava com fome. E ele foi até uma árvore que estava verde e frondosa. E chegando lá, ele não achou um fruto. Não tinha um fruto. E ele olha para aquela árvore e diz: nunca mais dê frutos. E a Bíblia diz que imediatamente a árvore se secou. Foi muito rápido. Aí eu me pergunto: qual foi o problema de Jesus ter amaldiçoado aquela árvore? Pois o texto diz que não era tempo de dar frutos. Jesus sabia que não era tempo. O problema foi a capa, a aparência. O problema foi aparentar que era aquilo que não era, o que muita gente hoje está fazendo. Tem
muita gente que chega no altar, todo pomposo, fala, não, nem usa a sua voz natural, tem que falar com aquela roupagem toda. Mas quando você procura um frutinho, Jesus procura um fruto, não acha. Ele não encontra. Esse é o problema. É o engano, é a capa que muitas vezes usamos. Fingimento, a aparência de ser aquilo que não é. E quando Jesus diz, agora eu preciso de você, eu quero que você atue, eu quero que você haja, assim hoje não dá. É muita pressão, é muita perseguição. Se eu for, vai ser inimigo quanto. Se eu fizer, vão se levantar contra a minha pessoa. O diabo vai levantar o inferno. Eu não quero saber de problema na minha vida, não. Deixa eu no meu lugar. Não é assim que a maioria de vocês tem se comportar? Muitas vezes, e eu também. Sim ou não? Às vezes a gente tem se escondido, recuado. O conselho de Deus para todos nós é cuidado, pois Jesus pode chegar e dizer, nunca mais vocês vão dar. Que Ele tenha misericórdia de mim e de você. Cuidado. O tempo, ele é especial. Cuidado com o que você está fazendo com o seu tempo. Se você e eu, de fato, como igreja, nós somos cidadãos dos céus, nós precisamos ter frutos. No versículo 18, Jesus declara que uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Nenhuma árvore ruim dá frutos bons. Este texto enfatiza que as ações e a conduta de uma pessoa reflete a qualidade da sua natureza interior. É Jesus que está dizendo: uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e uma árvore ruim não pode dar frutos bons. O problema é que Jesus ele encontrou isso em Israel, e a Bíblia diz que Jesus ele ficou abismado, e ele disse: como pode vocês, sendo ruim, estar falando desse jeito? Os fariseus, os saduceus, aquela turma ali do mal, eles estavam numa hipocrisia tremenda que Jesus ele ficou assustado, irmão. A Bíblia diz que Jesus ele ficou surpreso com a capacidade que aquele povo tinha de enganar. Nossas ações são uma manifestação da nossa natureza interior. Se quisermos produzir frutos bons, devemos trabalhar para desenvolver uma boa natureza interior, cultivando as virtudes ou os frutos do Espírito: amor, bondade, justiça, mansidão, longanimidade, sabedoria. E Jesus ele é mais ousado ao dizer que é possível identificar uma pessoa pelos seus frutos. Ou seja, as minhas ações, as tuas ações e conduta revela se somos uma pessoa boa ou má. E ponto final. Com Jesus não tem bipolaridade. Porque o crente que é bom, até quando ele está zangado, ele consegue ser justo. Ainda que ele tenha que dar uma paulada na cara de alguém, ele não faz isso praticando injustiça. Aprendemos que a natureza interior, com Jesus, aqui em Mateus capítulo 7, de uma pessoa refletida pelos seus frutos, e que é possível identificar
a qualidade de uma pessoa observando a sua conduta. João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, 9 ao 12, ele diz que na igreja tem os filhos de Deus e os filhos. É pesado isso, né? Como diz o pessoal do Universal, é muito forte. E a gente precisa atentar para essas verdades. Qualquer que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Quem é nascido de Deus pode até pecar, nós não somos salvos. Mas Jesus está dizendo que não vive, não permanece na prática do pecado. Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Ou seja, quem é verdadeiramente nascido de Deus, toda vez que ele pega, o Espírito Santo bombardeia ele todinho. Pega, chacoalha de forma violenta. Até tomar vergonha na cara e se humilhar. Quebra todinho. Faz descer de forma obrigada na casa do oleiro para ser quebrado e reconstruído. É dessa forma que Deus faz com quem é nascido de novo. Quem é nascido de novo não pode continuar na prática do pecado. Se eu e você, nós somos obcecados por uma tendência. A Bíblia diz que nós não nascemos de novo e ponto final. Pode se enganar aí com o que quiser. Mas a Bíblia diz que é filho do diabo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Eu não preciso dizer que nesse mesmo texto Deus vai citar Caim. Não como Caim, que era do maligno. Deus está falando aqui do amor ágape, do amor proveniente do seu coração. Aquele amor que eu não preciso gostar de você para te amar. Aquele amor que me faz olhar para você, você olhar para mim com os nossos defeitos e deficiências e dizer, não, eu amo porque é meu irmão. Eu amo porque tem defeito, mas o oleiro, o marceneiro, o construtor Jesus, quando ele pega, ele quebra e ele pode reconstruir e tornar um vaso de honra. Este amor, aquele que não ama seu irmão não é de Deus. Não é incomum, irmãos, encontrarmos em nosso meio pessoas cheias de rancor, rosnando que nem cão para os irmãos, fazendo careta, olhando atravessado, fazendo fofoca, difamando o nome do irmão, porque discordou dele, discordou dela, porque chamou a atenção, porque disse você está errado, não é dessa forma. O que tem de gente, irmãos, vivendo desta forma dentro da igreja, não está nos gibis. Não está nos gibis. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio: que amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as obras do seu irmão eram boas e as obras suas más. Tem muito crente hoje que odeia o outro porque o outro está ali se esforçando na obra, tentando agradar a Deus, e por causa do acerto do outro ele começa a olhar para a mensagem. Aí ele pergunta: Caim teve a oportunidade de sacrificar o melhor ou não? Você tem a mesma oportunidade que todos têm na igreja. O problema é o que nós fazemos com essas oportunidades que Deus nos dá. Abel, ele aproveitou a oportunidade para oferecer a Deus o seu melhor. Nós falamos muito nas ofertas, mas o que impulsionou Abel a dar o seu melhor
era porque ele tinha um coração bom. Ele tinha um coração puro. Ele era um homem agradável, aquebrantado, fiel, humilde. Quando nós, irmãos, temos essas qualidades, nunca ofereceremos coisa ruim para quem quer que seja. E muito menos para o nosso, que é bendito eternamente. Não ofereceremos. E quem ficará de fora? Quem é que vai ficar de fora do reino de Deus? Quem vai ficar para enfrentar esta confusão da grande tribulação? Vamos ver aqui agora. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os maldizentes, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 22, 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Você só vai para o quinto dos infernos se você quiser. Você só vai ficar para a grande tribulação se você quiser, porque Jesus tem testificado estas coisas na igreja. Mas vamos voltar para o problema da grande tribulação. É só para nós refletirmos um pouco, porque quando nós ouvimos esta roupagem, este argumento aqui de Apocalipse, a primeira coisa que vem na nossa cabeça: eu já fui arrebatado mesmo. Mas a Bíblia está dizendo que ficará de fora essa galera aqui. E se eu e você temos algum destes hábitos aqui, ficará de fora se não se converter, se não correr rapidamente nos braços de Jesus. Pode ser pastor, apóstolo, papa, bispo, presbítero, diácono, missionário, não importa. Ficará, se não lavarmos as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Quinto selo. Quinto selo. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Nós observamos que esses santos martirizados, eles estão clamando por vingança. Eles oram e clamam por vingança. E neste período, essas orações serão ouvidas. O Senhor responde: olha, aguarde um pouco, eu vou atender as orações de vocês, mas ainda falta um pouco dos vossos conservos e irmãos, que padecerão da mesma forma que vocês padeceram. Espera um pouco, vista logo aqui as roupas de culto de vocês, que daqui a pouco o culto vai começar. Acalma aí que eu estou no controle e eu não esqueci dos que habitam na terra. Essas orações que estão sendo feitas aqui no altar, elas serão atendidas. Nós observamos que neste tempo aqui, hoje, agora, a ordem de Cristo para nós é: orem
pelos que vos perseguem. Abençoe aqueles que os maldizem e alimentem aqueles que perseguem vocês. Se precisar, estenda as mãos. A ordem é essa, hoje, agora, porque estamos na graça. Mas chegará o dia do juízo, da vingança, em que todos os salmos deprecatórios, aqueles salmos que Davi, Asaf, Moisés, Salomão escreveu pedindo a Deus que vingasse os perturbadores, os inimigos, todos eles serão ouvidos e colocados em prática, porque nesse período a vingança está de acordo com o plano de Deus para aqueles que habitam sobre a terra. É um tempo de julgamento e Deus responderá a estas orações. Deus promete que ouvirá essas orações. Porém, mais gente vão morrer antes de isso acontecer. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, 14, 13, 24 ao 5. Registra essas mortes. E Moisés e Elias estão entre estes irmãos, as duas testemunhas do Senhor, que estarão ministrando na terra. Quando o sexto selo é aberto, e cumpriu-se o número daqueles que havia de perecer, aí Deus ouve o pedido. Esses mártires que foram mortos por causa da palavra, por causa do testemunho, por causa do Evangelho de Cristo, eles se levantarão com toda a igreja arrebatada e farão um clamor nos céus. A Bíblia relata 3 terremotos em Apocalipse, mas este aqui, ele vai rasgar o planeta no meio, quando esse clamor for feito nos céus. Este impacto será tão violento, tão assustador, que os céus experimentará estes efeitos. Nós lemos que as estrelas, elas irão cair do céu como quando uma figueira é chacoalhada pelo vento. Você tem noção do tamanho de uma estrela? Os céus, ele perderá a sua luz. A lua, ela se tornará como sangue. Lembra que na terça passada eu falei sobre as armas nucleares? Estas armas serão acionadas neste período. A massa de terra estará solta. Esse terremoto vai remover ilhas, montes inteiros. Ninguém, irmãos, conseguirá resistir a este evento, que é só 1/1000 do que está para acontecer. Nós lemos que os homens entrarão nas cavernas, nas montanhas. Todos vocês sabem que hoje milionários estão construindo bunkers subterrâneos. E segundo eles é a prova de terremoto, a prova de ataque nuclear, mas a Bíblia diz que ninguém vai se esconder. Amós, no seu capítulo 9, ele diz que Deus começará a vingança pelo altar. E que todos aqueles que têm tratado a obra de Deus, que têm sido instrumento, irmão, de destruição na obra de Deus. Amós disse que Deus, Amós disse que ele vê Deus no altar. Agora não é mais corruptos, mentirosos,
que está diante do altar. Capítulo 9, Amós diz: e eu vi o Senhor no altar. E ele disse: fere o sactel, a estrutura, e caia sobre a cabeça de todos eles. E Amós diz: ninguém vai escapar. Se alguém cavar e descer ao inferno, eu pego lá com a minha mão para me vingar. Se alguém subir até o céu, eu derrubo de lá. Se alguém subir no Carmelo, eu também jogo no chão. Se alguém se esconder dos meus olhos num profundo abismo no mar, eu dou ordem à serpente marinha, e ela vai picar, e ele vai sair de lá para eu me vingar. Ninguém vai escapar deste dia. Eu não sei o que é que você tem feito na tua vida. E eu não estou aqui na condição de santarrão. Assim como Paulo diz, eu digo e afirmo todo dia: sou o pecador, o maior de todos. Se você estiver fazendo oposição ao seu pecado, você está agradando a Deus. Mas se você estiver fingindo que nada está acontecendo na tua vida, se você tem a língua do tamanho do metro, e você acha que você está difamando teu irmão, tua irmã, não é nada demais. Ah, porque ele fez, ele me feriu, ele me ofendeu, eu também vou fazer. Se você acha que aquela piritazinha que você toma escondido quando ninguém está vendo, não é nada demais. Se você acha que o filme pornográfico que você assiste quando ninguém está vendo, não é nada demais. Você acha que aquela olhadinha para o rabo de saia que passa lá na rua, seminua, também não é nada demais. Se você acha que o teu descaso com a obra de Cristo também não é nada demais. Cuidado com as prioridades. Nós estudamos aqui domingo pela manhã que a confusão de prioridades levou ao fracasso de Judas. A tua prioridade como cidadão do céu é a obra de Deus, é o reino de Deus, é a tua vida espiritual, é a tua salvação. Você precisa dar prioridade à tua alma, à tua salvação. Você precisa imprimir esforço, tempo, recurso, talento para a tua alma. É preocupante como nós temos tratado Jesus. É preocupante como nós temos sido descaso com a sua obra, com o sacrifício dele na cruz do Calvário. É preocupante como nós gastamos tempo e recurso com tanta porcaria, com tanto lixo, e não investimos na nossa salvação. Não investimos em conhecimento. Não investimos em conhecer a Jesus. Aí eu te pergunto, estas pessoas que estão fugindo aqui desesperadas, enquanto a terra chacoalha todo mundo do planeta, eles estão dizendo: caia sobre nós montes, pedras, caia sobre nós e nos esconda da ira daquele que está sentado sobre o trono, porque é chegado o dia da sua vingança. E quem vai poder resistir? Em quem tens colocado a tua confiança? Porque tudo passa. Tudo vai passar. Passarão os céus, a terra. Mas isso aqui, ela não passa não. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Nós precisamos hoje abrir os nossos olhos, botar a cara no pai e dizer: Senhor, abre o meu entendimento, para que eu possa entender estes mistérios espirituais, para que eu possa conhecer a tua vontade. Senhor, abre a minha mente, para que essa preguiça infernal, pela palavra, pela oração, pelo conhecimento de ti, caia por terra, porque eu sou crente, eu tenho defeito, eu sou falho, mas eu te amo, eu quero estar contigo. Glória. Jesus está dizendo: uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Eu te convido nesta noite a ser humilde, a pegar o teu orgulho e bota ele de lado. Pega ele e bota lá a forma como você vai se examinar, fará com que ele não volte mais. Pega teu orgulho e bota de lado. Olha para dentro de você e não para A, para B e para C, e pergunte: quais frutos eu tenho produzido hoje para o reino de Deus? Eu tenho certeza que esta resposta fiel, verdadeira, humilde,
ela vai te impulsionar a uma decisão positiva. Ela vai te conduzir a sair da zona neutra. Ela vai te conduzir a produzir frutos dignos. Ela vai te conduzir a fazer com que a chama pentecostal acenda no teu coração novamente. E aqueles que ainda não nasceram de novo, que essa chama também inunde e comece a queimar o mal, o pecado, a perturbação, a tribulação, a dúvida. E você seja, irmãos, uma tocha nas mãos de Jesus. Isso aqui vai acontecer. O inferno virá. E você já sabe que o inferno não é um lugar, é um demônio. O Hades aqui sim é o inferno, no qual nós conhecemos como um lugar. A morte vem ceifando e o inferno colhendo, reivindicando o que é. Cuidado com as escolhas que nós temos feito. Cuidado com as prioridades. Porque o nosso tempo está se esgotando. Na próxima semana continuaremos, se assim o Senhor quiser. Se Ele quiser mudar a mensagem, Ele pode, Ele manda, Ele é o dono da igreja. Pois estes terremotos, além de ser suficiente para destruir tudo, eles virão acompanhados de explosões atômicas. O profeta Amós, já vou finalizar, quando ele foi designado por Deus para alertar Israel, da mesma forma que eu estou aqui hoje, ele falou e o povo não deu ouvido. E ele falou sobre um terremoto. 2 anos depois, esse terremoto aconteceu. Amós não fala mais desse terremoto, mas o profeta Zacarias, ele traz um vislumbre do que aconteceu quando a profecia de Amós se cumpriu em Israel. O profeta Zacarias, ele disse que os efeitos psicológicos, e esse terremoto não foi uma coisinha qualquer, foi pedras, montes voando. A terra, ela não conseguia parar debaixo dos pés das pessoas. Amós disse que os homens mais fortes tombaram, estremeciam de medo, precisavam usar fraldas. Zacarias disse que os efeitos psicológicos foram piores do que os danos físicos. E aqui em Apocalipse, João fala sobre 3. E esse em particular, ele será tão violento que ele arrebentará com os alicerces dos céus também. Vai abalar tudo. Os efeitos serão sentidos na terra e também nos céus. Que eu e você estejamos com Cristo. Que eu e você estejamos neste dia guardados no Senhor. Porque esta profecia irá se cumprir muito em breve. A demora é a igreja sair da terra. Fica de pé em nome de Jesus. Pai eterno, Deus de amor, Deus das misericórdias, Pai das luzes, nos ajuda, meu Pai, a permanecermos firmes na Tua palavra. Depois dessa mensagem do Senhor, possamos sair daqui nos refletindo, meu Deus, e pedindo ao Senhor graça, misericórdia e força, meu Deus. Nos ajuda a caminhar em santidade, meu Deus, em pureza de coração. O Teu Espírito Santo tem a primazia sobre as nossas vidas, meu Deus. Ele tem total liberdade sobre a nossa vida para fazer o que Tu queres, que é a Tua vontade, meu Deus. Pai Santo e Pai Justo, nos leva para nossas casas, meu Deus, debaixo das Tuas mãos poderosas. Nos dá uma noite abençoada, reparadora, meu Deus. Nos dá um dia abençoado na Tua presença, para a glória e louvor do eterno nome de Jesus.
que as nossas vidas sejam coniventes com a Tua palavra, que nós possamos andar de acordo com a Tua palavra para glorificar o nome de Jesus. E a graça do nosso Deus, que assim seja, e a doce consolação do Espírito Santo, que assim seja, permaneçam entre nós, todos que digam amém, e aplaudam o Senhor.